pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores ou jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe anel na mão, alparcas nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pega a tua Bíblia, põe contra o teu peito. Pastor, eu li no meu celular. Faça com o seu celular, põe o celular contra o peito. Eu usei meu tablet, faça a mesma coisa. Pastor, eu sou chique, eu usei meu iPhone, faz a mesma coisa. Ore junto comigo. Repita essas palavras. Senhor, que a tua palavra, que está aqui agora, diante do meu coração, encontre no meu coração lugar propício para germinar, para brotar, para crescer, para produzir frutos, frutos de vida, que vão dar um rumo novo à história da minha vida. Espírito Santo de Deus, norteia a minha vida com a tua revelação, com a tua rema, nessa noite, para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu estou lembrado aqui sobre um detalhe interessante. Eu compartilhei isso com os irmãos. Vou te ver, Dudu. Bênção. Compartilhei isso com os irmãos. Eu acredito que foi na última vez que a gente esteve aqui. Por que razão João chamava os milagres de Jesus de sinais? Tem alguém lembrado disso? Tem irmãos de boa memória, né? Às vezes a gente se esquece que a gente pregou em determinado lugar, a gente volta lá, o irmão, pastor, aquela palavra naquele dia, né? Pastor, você lembra? Não. Porque às vezes a gente se esquece. Mas marca as pessoas e elas não esquecem. E aí eu lembro que eu comentei aqui que o detalhe de que João chama os milagres de Jesus de sinais, ao invés de chamar de milagres, João chama de sinais. E é curioso, é interessante, porque essa é a forma como João decide se expressar. Em algumas versões um pouco mais modernas, a expressão sinais é substituída, mas as versões, as traduções mais tradicionais, está lá, sinais. João troca, ele substitui a palavra milagres por sinais. E Jesus operou sinais, Jesus operou tal sinal, e Jesus marcou aquele lugar com tal sinal. E João, ele faz essa substituição. E é curioso a explicação para isso, é interessante, porque sinais, eles sempre apontam para coisas proporcionalmente, incomparavelmente maiores que eles. Quando João fala de sinais que Jesus operou, João está dizendo que tudo que Jesus fez é muito menor do que aquilo que Jesus tem a capacidade de fazer. Está muito aquém daquilo que Jesus pode operar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Jesus, ele marcando de uma forma linda a história de vida de pessoas que ele ressuscitou. Um jovem que ele ressuscita, filho de uma viúva, uma menina que ele ressuscita, e finalmente o homem que Jesus ressuscita, que estava morto, diz a Bíblia, há 4 dias. E João descreve isso como um sinal. João evita chamar de sinal, porque mais uma vez João está transmitindo essa ideia para nós. Isso é incomparavelmente menor do que o que ele é capaz de fazer. Porque se você se lembrar daquele texto bíblico que o moço sobe no monte,
por ordem do profeta, olha e ele vê uma pequena nuvem. Depois de subir e descer algumas vezes, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta então entende que aquele é um sinal do que Deus vai fazer. É um sinal de que Deus vai trazer abundante chuva. Presta atenção, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é um sinal de algo incomparavelmente maior. De uma nuvem enorme que cobriria o céu inteiro e traria uma abundante chuva. Apenas um sinal. Sinais sempre proporcionalmente menores do que aquilo para onde eles apontam. Então todas as vezes que você se lembrar que Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, lembre-se que hoje Jesus ressuscita mortos de 1 ano. Jesus ressuscita mortos de 2 anos. Jesus ressuscita mortos há 5 anos. Jesus ressuscita mortos há 10 anos. Jesus ressuscita mortos de 20 anos. Jesus ressuscita mortos de 30 anos. Porque ressuscitar um morto de 4 dias é apenas um sinal do poder que Jesus é capaz de operar em nós. Eu não sei há quanto tempo você está morto, mas você está dentro de um lugar de ressurreição. Porque o Jesus que ressuscita está aqui. E nessa noite, você que entrou aqui morto, se prepare. Você vai ser saculejado. Você vai ouvir lá dentro da tua alma, nas entranhas do seu ser, uma voz gritando: vem para fora. Você está aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Eu quero trabalhar com você a partir da perspectiva do tema a parábola da reconciliação. É importante nós compreendermos que do versículo 4 até o versículo 32, como eu já falei, nós estamos aqui tratando de apenas uma parábola. Jesus apresenta uma parábola, 3 subtemas, mas apenas uma parábola. E existe aqui muita coisa focada, centrada nessa parábola, muita coisa que nós podemos extrair, mas uma palavra que sintetiza todo o conteúdo dessa parábola é reconciliação. Entenda isso aqui, reconciliação. Diga isso para o irmão que está do seu lado: essa é uma noite de reconciliação. Aleluias. Lucas inicia essa narrativa aqui a partir de uma descrição meticulosa. O Lucas é muito cuidadoso dos detalhes, né? A respeito do público que cercava Jesus. Olha o cuidado de Lucas de descrever que Jesus estava aqui com 3 tipos de públicos distintos. E Lucas, então, ele destaca que naquela lista daquele público que estava ali representado por grupos de pessoas, existiam os publicanos e pecadores, existiam os fariseus e os escribas, estavam ali também os discípulos que cercavam Jesus. Eu vou repetir: estavam ali os publicanos e pecadores, fariseus e escribas e os discípulos que cercavam Jesus. Vou repetir mais uma vez: publicanos e pecadores, fariseus e escribas e os discípulos que cercavam Jesus. E agora eu vou dar a chance de você repetir os grupos que estavam ali. Ok? Escribas e fariseus, publicanos e pecadores e os discípulos que estavam em volta de Jesus. Então a gente pode observar que existiam 3 grupos distintos ou 3 classes distintas. E Jesus, então, por essa razão, apresenta uma parábola com 3 tópicos distintos. Porque Jesus queria transmitir uma mensagem direta e profunda para cada um daquele povo que estava ali, para cada público representado ali, naquele momento, naquele instante. E não coincidentemente, Jesus então apresenta essa parábola, subdividida em 3 partes. As 3 partes têm significados, pontos de convergência, e tem também pontos de divergência entre si. Elas convergem aqui nesse ponto, na perda de coisas preciosas. Uma ovelha que era preciosa, uma dracma, uma moeda que era preciosa, e um filho de um pai, que também é algo muito precioso. Elas também convergem na celebração e na alegria do reencontro, como a descrição do versículo de número 5 e 6. E achando, põe sobre os seus ombros, gostoso, alegre, e chega em casa e convoca seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Versículo 9, e achando, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. O versículo 23, trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.
Então elas convergem também nessa reação de alegria desses três personagens apresentados aqui, protagonistas dessas três partes dessa única parábola. O que demonstra que, a despeito de quem você é, nessas subdivisões dessa parábola, a despeito da identificação que você vai conseguir desenvolver no decurso, na exposição desse texto, nessa noite, a despeito de onde você se encontra aqui, em que parte dessa parábola você vai se encontrar e se identificar, a despeito disso, se você entender o que o Senhor está ministrando nessa noite, o desfecho vai ser o mesmo para todo mundo que está aqui. Vai haver festa no céu e alegria por você ter sido reencontrado. Agora elas divergem no perfil específico de quem perdeu. São personagens bem distintos que perdem, procuram de forma diferente, agem de forma diferente, reagem de forma diferente. A primeira parábola, a primeira parte da parábola, desculpem, trata da ovelha que se perdeu. Nesse caso aqui, o pastor deixa as 99, a gente conhece bem o texto, tem até aquelas canções clássicas antigas, né? As 99, me ajuda aí. Consegui classificar aqui de 50 para cima. Quem me acompanhou nessa aqui, ok? Já classificamos aqui. De vez em quando eu solto umas coisas assim para provocar, para saber a faixa etária do público que está me ouvindo. 100 ovelhas. Ovelha, carneiro, cordeiro, só a mesma espécie. Ovelha fêmea, carneiro é um macho adulto, cordeiro um filhotinho. A ovelha é uma espécie animal sem muito senso de direção, isso é interessante. Ela se perde sem querer, isso acontece. Presta atenção nisso. A ovelha não tem um senso de direção muito apurado. Aliás, ela não tem senso de direção praticamente nenhum. Ela se perde sem querer. O pastor tem que ir na frente da ovelha. A ovelha precisa ver, visualizar o pastor na frente dela para que ela consiga ser guiada. Ela não tem essa capacidade. Diferente de muitos animais que têm verdadeiros satélites, né, implantados neles, né, radares implantados neles. A ovelha não, ela é diferente. Senso mínimo de direção. A ovelha se perde, muitas vezes sem querer. Gênesis 22, versículo 13, a gente tem um caso aqui de uma ovelha que ela simplesmente se perdeu e ela não tinha capacidade de se livrar de um galho. Ela estava presa no galho, olha que animal limitado. E não conseguia se livrar, sair do galho. Além disso, são animais frágeis. Elas dependem do seu pastor para protegê-las. Isso torna a ovelha quase 100% dependente e vulnerável. E necessitada de cuidado, de alguém que possa conduzi-la, guiá-la. Por isso o pastor não questiona. Ao entender que ele perdeu uma ovelha, ele entendia a necessidade daquele animalzinho de ser encontrado. Ele tinha que ir atrás. Tinha que haver uma mobilização. Alguma coisa tinha que ser feita por parte do pastor, do homem, da pessoa sábia, do mais capacitado, daquele que tinha condição, senso de direção, apurado senso, para suprir aquela necessidade de procura, busca e resgate. Isso era a função do pastor. O pastor entendeu que era parte dele, ele entendeu que tinha que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita imediatamente por aqueles que se perdem sem querer. Tem alguém me entendendo aqui? São aqueles que fazem parte do rebanho, mas pelo caminho eles acabam se perdendo. Não têm senso apurado de direção. Se envolvem com coisas sem perceber. Sabe, não desenvolveram maturidade de fé para se tornarem menos vulneráveis, mais sábios, mais atentos, mais capazes. Desenvolveram a pureza de uma pomba, mas não a prudência de uma serpente. Então são facilmente persuadidos e esses requerem um cuidado maior. Quando esses se perdem, tem que ser procurados imediatamente, encontrados, trazidos para perto. Esses devem ser buscados, encontrados e trazidos de volta. E o pastor e seus amigos vão celebrar isso. Glória a Deus. Agora já na segunda etapa da parábola, alterando
Propositalmente a ordem aqui eu estou alterando, tá bom, irmãos? Eu estou saindo da segunda, estou colocando na segunda etapa a terceira, ok? Na terceira fase da parábola, Jesus fala sobre um filho pródigo que abandonou a casa do pai. Mais do que a casa, você sabe muito bem disso, ele abandonou os princípios do pai, o temor do pai, o respeito do pai. E é interessante que Jesus, quando conta essa parábola, aplica aqui aquilo que é literariamente considerado uma hipérbole, né? Um exagero. Jesus conta e apresenta coisas que eram muito incomuns para a época, numa cultura patriarcal, numa sociedade extremamente patriarcal, onde o respeito pelos pais era imenso, onde existiam penalidades, irmãos, castigos severos para aqueles que de alguma forma desrespeitassem, desconsiderassem a autoridade do pai. Aí Jesus vai e conta uma história propositalmente exagerada, aqui que a gente denomina hipérbole, para poder demonstrar para aquelas pessoas que, por mais que exageros sejam cometidos, há sempre um caminho aberto para retorno. Você está me entendendo? Jesus vai muito fundo na coisa. Jesus começa a falar de um rapaz que desejou a morte do pai, de um rapaz que pediu a herança com o pai ainda vivo, a herança que é entregue só depois de morto, mas ele desejou de certa forma, mesmo que de uma forma lá interior dele, secretamente, mas ele desejou ver o pai morto para se apropriar daquilo, e ele pega aquilo que era um direito dele, mas que depois da morte do pai, ele gasta de forma dissoluta, e depois ele sabe, se vê numa condição de miséria, e Jesus começa a narrar o absurdo de atitude daquele jovem, e as pessoas com certeza que estavam ali, os ouvintes estavam assustados, apavorados com aquela atitude. Como pode alguém fazer alguma coisa nesse nível, alguém fazer alguma coisa desse jeito com um pai? Que jovem é esse? Com certeza algum daqueles espectadores estavam querendo matar aquele rapaz, se pudesse pôr as mãos nele, apedrejá-lo, quem sabe? Mas na sequência Jesus fala sobre um caminho encontrado por ele, um caminho aberto, o novo e vivo caminho, um caminho que é acionado por meio do arrependimento sincero, e aquele rapaz se reencontra. Eu não sei o que você fez, quantas você já armou, quantas vezes você já caiu, do que você se envolveu lá fora, como que você se atolou, como você se sujou, como você negociou com as trevas, seu nível de envolvimento. Irmãos, se tem gente que mundaniza geral, é crente quando desvia. Tem uns que põem ímpio descrente no chulé. Agora, independente, meu irmão, de quão longe você foi, acredite, o Senhor te alcança, tem um caminho de volta para você. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Tem um caminho de volta. Eu gosto muito de falar que ninguém desceu tanto quanto Jonas. Jonas ouve a voz de Deus e decide pela desobediência, como muitos de nós decidimos, infelizmente, em períodos e momentos da nossa vida. E aí Jonas desce para a região portuária. Está aqui comigo, sim ou não? Amém? Então Jonas vai para a região portuária. Jonas desce para uma região no nível do mar. Amém? Quando chega lá, Jonas desce para o porto. Você continua aqui comigo? Amém? Quando chega no porto, Jonas desce para o navio. E quando chega no navio, Jonas desce para o porão do navio. E quando chega no porão do navio, chega, pastor. Não, Jonas desce para o mar. E quando chega nas águas do mar, Jonas, tá bom, né, irmãos? Desce para o ventre do peixe. E quando chega no ventre do peixe, Jonas desce para as profundezas do mar. E dali ele só desceria para o inferno, aí não teria volta. Então, graças a Deus, antes do inferno, Jonas clama ao Senhor do ventre do peixe, nas profundezas do mar. E essa mão poderosa desse Deus amoroso desce onde Jonas estava e o arrebata de volta, lhe concede chance. Meu irmão, eu não sei o quanto você afundou, porque tem gente que mete o pé na jaca, volta para droga, volta para as amizades antigas, vai, se lambuza na vida de prostituição, volta a beber, enfim, que esculhamba geral. Mas entenda,
a despeito de quão fundo você desceu, a mão de Deus é capaz de descer para te alcançar e te trazer de volta. Pastor, o que eu preciso? Fazer o que Jonas fez, clamar, fazer o que esse jovem fez, se arrepender e ser reencontrado pelo Senhor. Agora que interessante, o pai do filho pródigo deixou ele ir. O pastor foi atrás da ovelha, o pai do filho pródigo não. Há uma distinção. Você está me ouvindo bem? Deus nos dá discernimento para agir de formas diferentes. Tem gente que você tem que segurar e trazer logo. Tem gente que você tem que buscar onde está. Não, vem cá comigo. E tem uns que você tem que dar espaço. Porque tem gente que é persuadido por Satanás, leva uma rasteira. Foi incapaz de discernir como uma ovelha que é limitada na sua condição de discernimento. E tem outros que vão para o caminho de rebeldia. Confrontam o pai, confrontam as regras da casa do pai. Tem alguém aqui me entendendo? Diz, eu não concordo, eu não penso assim. Que é um evangelho segundo eles. E aí a gente tem uma direção diferente. O pai não vai atrás, não faz como o pastor. O pai ora, aguarda, acredita, vai voltar. Vai voltar assim que estiver diante da lavagem dos porcos e desejar comê-la para saciar a fome e a necessidade. E se lembrar do maná que comia aqui. E Jesus usa uma expressão aqui que me chama a atenção. Ele diz que o rapaz tornou-se em si. Deixa eu traduzir isso aqui numa linguagem nossa para você. Refletiu conscientemente. A ficha caiu. Pensou na real. Olha onde eu estou. Olha de onde eu saí. Vê se isso é vida. Eu sou um filho de Deus, que miséria é essa? Eu escravo de um vício, eu escravo de uma pornografia, eu com um caso fora de casa, minha família se despedaçando, a minha vida só andando para trás. Olha que derrota! Em que estado e condição eu cheguei? Isso é uma reflexão madura e profunda de quem vive. O que Jesus expressa aqui da seguinte forma: tornou-se em si. Pensou, refletiu, permitiu que a ficha caísse, olhou para o seu estado e a sua condição, foi analítico, foi inteligente, foi reflexivo, fez uma autocrítica, e o pai aguarda, ele precisa viver isso. Sabe o que aconteceria se o pai fosse imediatamente atrás daquele filho rebelde, que discordava das regras, dos princípios da casa, que dizia que não prestava para ele, queria fazer e viver o evangelho segundo ele, ser o seu próprio pastor? O pai pensou: se eu for atrás, eu vou trazê-lo do mesmo jeito, só que de volta para casa. Mas eu creio que o meu filho vai voltar transformado. Recebe. Transformado. Tem alguém ouvindo a voz do Espírito aqui? Transformado. Essa é a proposta de Deus para nós. Deus quer muito mais do que essa casa cheia de filhos. Deus quer essa casa cheia de filhos transformados. Essa é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu me recordo que um colega meu de seminário estava me contando uma vez o testemunho da conversão dele. Na conversão, do retorno dele para o Senhor. Ele se afastou. E aí um dia a gente estava compartilhando, ele estava me contando a experiência dele, do retorno dele para a presença do Senhor.
E ele se afastou do Senhor desse jeito clássico, absurdo mesmo. Tipo filho pródigo. Meteu o pé na jaca, sabe, pastor? Botequim, bebida, embriaguez, droga. E ele disse que um dia, pastor Léo, ele estava num bar, não conseguia se levantar, porque não tinha força, vendo todos os clientes indo embora, a madrugada já chegando, o dono do bar dando aquele pigarrozinho que não melhorava. Começou a varrer o bar, e ele não tinha forças para se erguer. Ele olhava, tentava se levantar, mas não conseguia, tinha bebido todas, tinha se drogado. E aí ele viu quando o dono do bar deixou o bar em meia porta, e em meia porta o dono do bar foi lá fora, viu que o lixeiro não tinha recolhido o lixo, pegou um latão de lixo desse tamanho e pôs para dentro do bar. Pegou ele na cadeira, arrastou e pôs no lugar onde estava o latão de lixo. E ele, como sempre gostou de filosofia, começou a filosofar sobre ele mesmo. Ele pensou: meu Deus, eu estou valendo menos que o lixo. Lixo para dentro e eu para fora no lugar do lixo. E tem gente que tem que chegar nesse ponto. No ponto que ele chegou. Para se posicionar. E entender: meu Deus me quer de volta. Olha que miséria de vida é essa. Eu quero estar de volta na casa do Pai. Eu quero voltar para a presença do Senhor. Calma, eu não preciso me submeter a isso. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sei quem é meu Pai. Olha que condição eu estou, que estado eu estou. O que eu estou me permitindo viver? E às vezes a gente tenta intervir na vida dessas pessoas, presumindo subconscientemente que nós as amamos mais do que Deus. E uma vez, numa das muitas tentativas minhas de intervir na vida de pessoas assim, sem dar a elas a chance de serem convencidas pelo Senhor e passar pelo processo de transformação antes de voltar, numa daquela de dar uma de super mega pastor, salvador da humanidade, Deus usou uma irmã para ministrar para mim, desse jeito. Escuta aqui, tá, irmão? Presta atenção. A lição que me marcou, eu sei que vai te marcar. A irmã me disse assim: quantas vezes você já se deu mal fazendo isso? Entrando onde você não deveria entrar. E eu pensei: acho que foram várias vezes. E ela me disse: o Senhor me pediu para te perguntar quando você vai aprender a não querer colocar a sua mão debaixo da mão dele para aliviar o peso da mão dele sobre alguém que ele sabe que precisa pesar. Deus não quer essa gente de volta aqui só. Deus quer essa gente de volta transformada. E o processo de transformação, numa medida que só Deus sabe como precisa ser processada. Você entende isso? Você está aqui não é coincidência não, filho. Você não está aqui por acaso não, filha. Há um propósito do céu. Deus te trouxe para ministrar para você. Analisa a tua vida, vê a tua condição, vê onde você chegou, vê suas conquistas. Nunca concordei com o dízimo, ok, amém. Agora você parou de dizimar, você nem vem na igreja. Está prosperando? Fez bem? Nunca aceitei ser exortado por homem nenhum, não gostei da palavra do pastor, amém. Agora tudo bem, você está numa boa. Não tem pastor para te exortar? Melhorou as coisas em casa? Está legal? Não, pastor, está brabo. Então está aqui você. Volta. Chegou sua hora, chegou sua noite, é seu momento. Amém? E aí Jesus traz aqui a terceira etapa da parábola, na verdade é a segunda que eu coloquei como última, que Jesus trata de uma dracma perdida. E esse texto não é muito detalhista quanto a mulher que perdeu a dracma, não fala muito sobre ela.
Mas fala sobre uma dracma que foi perdida, e essa é a informação que Jesus quis enfatizar. Uma moeda que a mulher perdeu. Essa moeda fazia parte da decoração da sua veste, provavelmente. Isso é bem possível. E uma dracma, a expressão grega, denário, a expressão romana, uma moeda que tinha o valor de um dia inteiro de trabalho. Então eu queria aqui usar um pouco da minha criatividade, com a permissão dos irmãos, para conjecturar aqui, para montar uma história, a gente montar um cenário dentro disso aqui. Sem, é claro, comprometer nada aqui do texto bíblico, mas vamos imaginar que essa mulher estava prestes a se casar. E aquelas dracmas, aquelas moedas faziam parte do dote dela, então ela pega com muito cuidado aquelas moedas e prepara uma grinalda bonita e põe aquelas moedas enfeitando. E um dia antes do casamento ela perde uma moeda logo aqui do meio. E agora o que eu tenho que fazer? As amigas estavam ajudando ela ali a experimentar o vestido, a provar a roupa, a usar tudo mais. E aí, de repente, a moeda some. Fica um clima ruim até entre as amigas. Tipo, poxa, será que ela está pensando que eu peguei? Sumiu, mas não fui eu. E a outra não fui eu. As amigas vão embora. Aí aquela mulher procura. E finalmente ela encontra. E quando ela encontra, ela chama as amigas de volta e diz: gente, vem celebrar comigo, porque graças a Deus, eu achei! Achei a dracma que havia se perdido. E ela se alegra, ela celebra, ela está feliz. Agora observa uma coisa comigo. Diante dos demais personagens, aqui uma distinção muito grande da dracma. Porque a dracma representa alguns crentes que não foram para o mundão, não meteram o pé na jaca, não voltaram para as drogas, não voltaram a beber, não voltaram para a prostituição, não voltaram para a pornografia, mas não sentem mais Deus, não ouvem mais a voz dele, e não entendem mais o sentido de estarem aqui nessa noite, que fazem da convivência nesse lugar um mero hábito religioso, não tem mais vida, só tem religião, compromisso e tradição. Alguns desses se envolvem até com o ministério e se dedicam no ministério, sem sentirem o Deus do qual elas deveriam estar dedicando seu ministério. Fazem aquilo como zelosos, compromissados cristãos que não têm relação com Cristo. Gente que se perde dentro da casa de Deus, que se for parar para refletir, se for parar para ser um pouco mais autocrítico, não encontraria, por exemplo, uma resposta para estar frequentando 2 ou 3 cultos por semana aqui nesse lugar. Eu venho porque eu devo vir, isso não é resposta. Eu venho porque eu acho que é o que Deus espera de mim, isso não é resposta. Eu venho porque eu gosto de vir, isso não é resposta. Eu venho porque eu gosto do pastor, isso, pelo amor de Deus. Eu gosto tanto do ministério, eu gosto de ouvir as músicas, os louvores me fazem tão bem para a alma, isso não é resposta. Eu venho porque eu sinto que eu saio melhor do que quando eu... Isso daí não é resposta. Sabe qual seria a resposta certa para qualquer um de nós estar envolvido, de estar aqui, estarmos presentes, fazermos parte dessa casa? A nossa relação com o Senhor dessa casa, a nossa relação pessoal, nosso amor pelo Senhor dessa casa. A única explicação que justifica o seu envolvimento no ministério, numa obra, em qualquer ministério dessa igreja local, é o seu amor pelo Senhor dessa obra. Irmãos, existem pessoas que elas desenvolvem amor pela obra e desprezo pelo Senhor da obra. Pastor, que contradição é essa? A mais comum que existe em muitas das nossas igrejas. Gente zelosa pelo que faz, mas sem zelo na sua relação pessoal com o Senhor. Sabe quem são essas pessoas? São moedas perdidas dentro de casa. Escuta, você nunca perdeu seu valor, mas você se perdeu.
sem sair daqui. Mas olha o que essa mulher faz. Ela acendeu a candeia, varreu a casa, buscou diligentemente até achar. Primeiro ela acende a candeia. Repita comigo, acende a candeia. Agora repita, acender. Isso é lançar luz, igreja. Ela lançou luz sobre uma situação, um problema que tinha que ser resolvido. Ela teve a iniciativa de lançar luz para a resolução do problema. E tem coisas que você só vai resolver a partir do momento que você inicia a etapa, a busca pela resolução desse jeito, lançando luz. Como é um tema desconfortável esse? Crentes perdidos dentro da igreja. Mas nós estamos aqui rompendo isso. Amém? Quebrando essa barreira. Rompendo o tabu de não tratar disso. E lançando luz sobre esse tema. E eu creio que a partir disso aqui o Senhor está começando já a mover alguma coisa em alguns corações. Estamos lançando luz sobre essa verdade. Nada de deixar isso obscuro. Há gente perdida no nosso meio. Gente que não sabe mais porque está aqui. Não sabe mais o sentido de estar aqui. E sabe o que eu fico pensando, pastores? Quando eu penso sobre essa realidade da igreja hoje, de uma forma geral, me preocupa porque nós estamos prestes a vivermos um tempo de peneira permitida por Deus. Vários profetas do Senhor já têm abrido a voz, já têm dito para a nação e para as nações: Deus trará uma peneira seletiva no seio da igreja. Meu irmão, eu não quero que ninguém que eu ame, que eu conheça, que eu estime, se perca nessa peneirada. Mas os primeiros a dançarem nessa peneirada serão aqueles que não entendem por que de fato estão aqui, que têm uma relação com a denominação, uma relação com a religiosidade, uma relação com o serviço, mas não com o Senhor da igreja. Se você se viu aqui, se você se encontrou aqui, o Senhor está trazendo luz sobre a sua realidade. O Senhor está trazendo luz sobre sua situação. Deus está iniciando já um processo aqui para te reencontrar. Ele está acendendo a candeia. Tem uma candeia espiritual sobre esse lugar. Há uma candeia de Deus aqui. Ela já está apontada para algumas pessoas. Um processo, uma iniciativa da parte de Deus já foi tomada para te reencontrar. Aleluia. Perdidos dentro da casa, anônimos na escuridão, desviados, apagados, perdidos em sua descrença, perdidos em suas angústias, perdidos em suas depressões e frustrações, opressões, perdidos em seus pecados ocultos e secretos, ocultos para nós, ocultos para mim, mas não oculto para aquele que tudo vê, e que te vê e tem visto a sua situação, que nessa noite está lançando luz sobre a sua situação. Segunda iniciativa daquela mulher, ela varre a casa, ela retirou toda a sujeira possível, ela começa a fazer uma faxina na casa, tira toda a sujeira que estava ali. Ei, dracma, olhe para mim, seu brilho ainda está aí. Ah não, pastor, já paguei há muito tempo. Eu vou repetir, dracma, teu brilho ainda está aí. Ah não, pastor, você não me conhece. Dracma, teu brilho ainda está aí. Porque eu não vejo, então, e ninguém mais vê, porque está encoberto de lixo, poeira, sujeira, frustração, mágoa, ressentimento, pecados ocultos. Mas olha a vassoura do Senhor passando aí. Olha a vassoura, entende isso aqui? Olha a vassoura de Deus passando aí, ó. Passando aí, olha a vassoura.
a vassoura do Senhor passando, tirando, varrendo. Eu creio, eu profetizo, eu acredito, eu confio, eu espero, eu desejo, Senhor. Oh meu Deus, uma vassoura que passa aqui nos quatro cantos desse salão, uma vassoura que penetre na alma, uma vassoura que vá até a mente, uma vassoura que começa a limpar o coração de pessoas aqui, uma vassoura espiritual. Agora, eu movendo lixos acumulados sobre você, porque seu valor está aí, ele é intrínseco, mas o lixo ofusca. E aí sabe o que acontece? Nesse processo inicial, candeia, mas retirada de lixo. Olha para mim, vou repetir. Veja o que esse processo desencadeia: candeia acesa e retirada de lixo. Agora pode procurar a dracma, porque onde você ver um brilho, o brilho estava ofuscado pelo lixo, e o brilho não podia ser refletido porque a candeia estava apagada. Mas agora a gente tem candeia acesa e o lixo retirado. Quando a candeia passar e encontrar a dracma sem lixo, ela vai refletir a luz da candeia. Dracma, olha para mim, a luz não é tua, mas tem uma candeia para você. E quando a sua candeia passar, você vai refletir o brilho dela. Só quem acredita nisso glorifica o Senhor e entenda que Deus já está movendo aqui em corações. Já está vendo o rebuliço interior em pessoas aqui nesse lugar. Eu glorifico a Deus por isso. Aí é só uma questão de procurar diligentemente. Procurar diligentemente, procurar com determinação. Jesus não vai parar até te encontrar. Agora é impressionante a semelhança entre a dracma perdida e o filho pródigo. Ou o irmão do filho pródigo, de Lucas 15, 25 e diante. Porque a dracma perdida não saiu de casa. O irmão do filho pródigo também não saiu de casa, mas estava perdido. Você concorda? Estava perdido. Ele chega em casa, o que está acontecendo? Ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava perdido. Tem gente que chega na igreja e não sabe o que está acontecendo. É porque o mover de Deus, ele é determinado pela mente do Senhor. Ou você acredita que é a agenda do pastor Robson? Faz isso não, você está por fora. Pastor Robson fica de olho na nuvem. E a nuvem se desloca. E o pastor Robson, irmãos, vem todo mundo para cá. E a nuvem se desloca. Ele, epa, é para cá agora. É assim que a gente pastoreia. E coitado de vocês, se fosse em cima de uma agenda nossa. Estaríamos todos perdidos, inclusive nós. Nós estamos num deserto, a gente não tem referência nenhuma. Você entende? Passamos por territórios que nunca passamos antes. Quem nos guia é o Senhor. É o mover da nuvem do Senhor. Então tem gente que de repente chega do nada e não sabe mais. O que está vendo? O que está acontecendo na igreja? O que é isso? Que barulho é esse? E que música é essa? E que som de churrasco é esse? E que propósito novo é esse? E que mudança é essa de endereço da igreja? E que prédio novo é esse? Está na casa, mas está perdido. A dracma estava na casa perdida, o irmão do filho pródigo estava na casa perdido. E esse rapaz que parece que só estava perdido, era muito mais do que um rapaz perdido. Ele é um rapaz que pegou a parte dele na herança também, tá? Era malzinho também.
A Bíblia diz que o pai dividiu com os dois. E ele aceitou. E ele está na casa, mas ele está perdido. E para a gente entender melhor, com mais profundidade, nós precisamos voltar para o versículo 1, 2 e 3. Aqui eu estou finalizando essa palavra. Versão 1, 2 e 3 diz assim: chegaram a sair todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Esse é o principal contexto da parábola. É o que nos apresenta a razão e o motivo dessa parábola ter sido contada e existir. Por que Jesus começa a contar essa parábola? Exatamente por conta desse cenário aqui que eu apresentei para vocês agora. Jesus dentro da casa, com pessoas que estavam perdidas, mas foram achadas, porque eram pecadores e publicanos arrependidos que estavam aos pés dele ouvindo da palavra. E do lado de fora, os religiosos, frequentadores de culto, do templo, frequentadores dos seus compromissos com a sua religião. Mas do lado de fora, igual o irmão do filho pródigo. Parecido. Jesus estava falando para aquelas pessoas, dentro da religião, sem ter saído de casa, mas perdidos. Mas sabe qual a coisa mais linda? Jesus conta essa parábola porque Jesus tinha um propósito e uma finalidade. E sabe qual é o propósito de Jesus? Entra para casa. Eles estavam observando pelas janelas e portas da casa, Jesus dentro da casa com os pecadores e publicanos. Eles diziam: que coisa absurda, gente miserável, mas arrependidos, reencontrados, ovelhas perdidas que foram achadas aos pés de Jesus. Mas eles, do lado de fora, os religiosos, escribas e fariseus, olhando: olha lá, olha. E Jesus então conta uma história de um pai que insistia com o filho, dizendo: filho, não fica em conflito pela festa do teu irmão, entre para a festa. Me escuta, aqui eu finalizo. A festa nessa noite é para todos nós, para todo mundo, irmãos, é para todo mundo que está aqui. Eu vou repetir: a festa dessa noite é para todo mundo que está aqui. Pastor, eu não sou nem dracma, nem ovelha, e nem filho pródigo, e nem irmão do filho pródigo. Então está certo, você é o pai que se alegrou na festa, a noiva que se alegrou porque achou a dracma. Você vai celebrar pela alegria dos reencontrados aqui hoje. Amém. Pastor, eu sou da dracma. A festa é para você. Pastor, eu sou ovelha. A festa é para você. Pastor, eu sou o filho que saiu. A festa é para você. Esse culto precisa terminar com festa. Eu estou sentindo que esse culto vai terminar com festa, pastor. Nós vamos terminar aqui. Cadê o ministério de louvor? Eu não sei se vocês já tocaram um negócio agitado. Não é agora ainda não, tá? Calma aí. Mas esse culto vai terminar com um negócio muito agitado aqui. Mas por enquanto vamos um negócio mais quebrantado. Amém? Mas escute-me bem. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos só um instante. Qual desses tópicos dessa parábola você se encaixa? Eu estou no primeiro, pastor. Quando você começou a compartilhar sobre o segundo, era como se eu estivesse ouvindo falar sobre a minha vida. Pastor, foi no terceiro que eu percebi que Deus estava falando comigo nesse lugar.
independente de onde você se acha, se encontra. Entenda isso aqui, é de Deus para você. Falam numa posição de profeta do Senhor nessa noite, nesse lugar. Deus te trouxe aqui para ser reencontrado, porque Ele veio atrás de você. Deus usou gente para te convidar, porque Ele te achou onde você estava perdido. Não, pastor, eu já sou daqui, mas eu estou apagado, eu estou morto. Então você é o filho que não saiu de casa, mas nessa noite vai discernir o amor do Pai e vai entrar na festa. A festa é para todos nós. A festa é para essa igreja inteira. Eu digo na autoridade do nome de Jesus, essa é uma noite que termina com festa no céu e festa na terra, porque a igreja se alinha com o céu, sente o que está acontecendo no céu e manifesta aqui na terra a realidade do céu. Os céus já estão começando a se preparar para celebrar um pecador de dentro ou de fora, de longe ou de perto, mas que nessa noite se arrepende. São aquelas ovelhas que vão ser encontradas, ou aquele filho que retornou depois de tanto ter sofrido, ou aquele irmão que vai entender e discernir o amor do Pai e vai entrar para a festa. Sabe o que o Pai diz para você? Filho, não fica aí nessa miséria não, porque seu Pai é dono de tudo, e tudo que eu tenho é seu, é tudo seu. O pai disse para o filho: tudo que eu tenho é teu. E quando a gente lê essa parábola, a gente percebe um filho que estava reclamando de não ter feito um churrasco com os amigos, de não ter matado um bezerro gordo. Mas quando o nosso pai que está no céu diz para mim e para você: tudo que eu tenho é teu, Ele está dizendo assim: a esperança que eu tenho é tua, a alegria que eu tenho é tua. O meu espírito é teu. Eu quero compartilhá-lo com você. A minha salvação é tua, o meu reino é teu, a minha paz é tua. Você é herdeiro de tudo que eu tenho. Então sai dessa miséria que Satanás, o pecado, te colocaram. Não se intimide nessa noite, mas tenha coragem para dizer para o Senhor: hoje eu fui reencontrado.